em Jesus. Pastor Júnior, que honra, viu? Pastor Júnior a gente abraça e fica assim, todo cheio de azeite e amor. Que ele transmite assim, é incrível. Você é uma inspiração, pastor. Lembro que eu estava em uma outra igreja e ele foi lá, levou equipe, foi nos ajudar lá, emprestou piscina para batismo, perguntou, você quer a piscina com água ou sem água? É incrível esse pastor, pastor Vinícius, meu irmão, homem de Deus. Tenho aprendido tanto com Vinícius. Inclusive, quantas vezes eu falo frases que Vinícius fala. Eu aprendi com um amigo meu que longe é o lugar onde você não quer ir. Glória a Deus. Tantas coisas que a gente tem partilhado e é muito bom estar aqui. Muito bom estar na presença do Senhor, muito bom estar cultuando, sentindo a presença desde o início. Quem sentiu a presença do Senhor quando está aqui, louvor? Glória a Deus. É uma alegria estar aqui. Nós temos tido o privilégio de viver algumas missões de curto prazo fora do país, né? Inclusive, fomos também para a Bahia com a Indizas, foi extraordinário. Não conseguimos esse ano, mas quem sabe próximo vamos conseguir em nome de Jesus. Quem não foi, vá, sertão da Bahia. Você vai para servir, para doar, mas você volta transformado. Não é isso? Quem já foi aqui para o sertão aqui? Levanta a mão. Glória a Deus. Bênção demais. Glória a Deus. Muito bom fazer as coisas com a Indizas. E vou entrar nesse jejum aí, em nome de Jesus. Declaração pública agora já era, né? Vamos lá. Queria que você abrisse Atos capítulo 10. Vamos compartilhar a palavra do Senhor nesse dia. É um privilégio estar aqui nesse dia. O domingo da igreja perseguida. Quando a igreja livre, chamada livre, se torna a resposta à dor da igreja perseguida, sofredora, entendendo como um corpo só. Um tempo que a gente se volta para orar, como Francisco falou, não só hoje, mas o ano inteiro orando ao Senhor. Eles têm até um slogan para pensar esse dia, ide, né? Que você pode interceder, doar e encorajar, né? Ide, interceder, doar e encorajar. E quantas vezes eu acordei sonhando com a igreja perseguida e em madrugada orando por ele. Glória a Deus. Pastora Simone, no campo missionário, se Deus quiser, vocês vão conhecer, lá em no Portugal, ela dizia, em grande aflição, Senhor, levanta alguém no Brasil para orar por mim. Só sabe quem está no campo missionário a importância da oração. Quando eu estava na África lá, e eu disse, Senhor, levanta as pessoas para orar por mim. Aí eu recebo uma mensagem do meu irmão, Deus vai te livrar de escorpiões, não sei o que e tal. Aí eu, glória a Deus, eu olhei aquele versículo. Aí, acordei, Flávia ligando para mim, um escorpião na minha cama vindo para o meu pescoço assim. E eu, meu Deus. Aí eu mandei uma mensagem para ele, rapaz, já está se cumprindo. Eu sei que o versículo aí é um pouco figurado, mas já está se cumprindo aqui. Deus tem livrado dos escorpiões. Como é bom a gente se voltar a colocar o nosso coração onde o coração de Deus está, né? Doar, né? Quem nunca doou, doe, oferte, faça oferta de missões. Eu voltei da África e um pastor pediu, né, para ajudar lá o teto da igreja. Cheguei para a Flávia e disse, Flávia, eu quero doar, quero fazer essa doação. Aí ela olhou assim para mim, aí eu disse, eu quero doar tanto. Aí ela olhou de novo para mim, eu disse, mas eu sei que a gente não tem, mas eu quero fazer isso. Eu estou sentindo no coração. E ela falou assim, como a gente fazer isso? Como? Eu disse, não sei, mas eu quero fazer. Aí ele ligou para mim, eu disse, meu brother, pastor, eu não sei como vai fazer, mas eu quero fazer, ora aí. Até segunda eu quero dar uma resposta para você. Aí comecei a pensar como ia fazer. E isso era no domingo, na segunda-feira. Eu não costumo viver isso. Eu recebi 2 ofertas. Do nada, as pessoas, eu quero o seu Pix, eu quero ofertar. E essas 2 ofertas eram o valor exato da oferta que a gente propôs enquanto família para doar para a África. Eu disse, eu tive essa experiência de ofertar sem dinheiro.
Glória a Deus. Quem quer viver isso em nome de Jesus? Glória a Deus. Com dinheiro ou sem dinheiro, vamos colocar o coração nisso, interceder, doar e encorajar. Estava um dia orando ao Senhor, e aí o Espírito de Deus falou: ore por Marcela, é outra missionária que está na África, em região de perseguição, que vai para o Brasil, né, Vinícius? E aí eu disse: ore por Marcela. Eu comecei a orar, então eu vou escrever essa oração aqui. Aí escrevi uma oração simples, mas eu senti o Espírito Santo escrevendo cada palavra, e eu mandei para ela. E ela falou que quando recebeu aquela oração, ela começou a orar ao Senhor e entrou em lágrimas, e o Espírito Santo tomou ela no campo missionário. Ela começou a falar línguas estranhas. Ela estava num restaurante esperando um outro missionário. Ela ficou toda envergonhada que o garçom foi. Ela começou a falar línguas estranhas. E ela encerrou a reunião com outro missionário e queria ir para casa para viver aquele momento. E eu depois voltei à oração, achei tão simples. Mas era alguém dirigido pelo Espírito de Deus que estava encorajando alguém que estava no campo missionário. E o Senhor usou como um torpedo do céu aquele coração que estava no campo missionário. Vamos viver isso, o Senhor quer isso. Hoje é dia da igreja perseguida, a igreja sofredora, mas quando a gente ler a palavra do Senhor, e eu vou ler Atos 10, tenha calma, existem outras perspectivas quando a gente ler a palavra de Deus da igreja sofredora. Porque a igreja sofredora, ela não é apenas sofredora, não é só dor. Ela é uma igreja que está vendo uma promessa, porque Jesus falou que a igreja ia ser perseguida, alguns iam ser condenados à morte. É uma igreja que vive a promessa. Inclusive, ela faz parte de um processo de promessa escatológica. Porque quando Jesus fala sobre essa perseguição, ele fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A nossa igreja está cheia de programações do evangelho para em todo mundo, que é um dos sinais do retorno de Cristo a essa terra. A igreja perseguida, ela é uma igreja abençoada, porque Jesus falou: bem-aventurado aqueles que por minha causa sofrem perseguições. A nossa igreja está cheia de programações. São abençoados, eles são maduros, eles têm uma fé profunda, porque eles participam do sofrimento de Cristo. O apóstolo Paulo vai falar para Filipenses 1:29, falando para a igreja de Filipe, fala assim: e eles, mas alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. E o apóstolo Paulo fala para Filipenses: porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Você está entendendo o que o apóstolo Paulo está falando? Que a igreja de Filipenses, ela recebeu não só a graça de crer, mas de sofrer por Cristo, de fazer parte da identidade de Cristo, do sofrimento de Cristo. A igreja perseguida não é só sofredora, ela é abençoada, ela é privilegiada, ela é uma igreja perseverante e fiel, porque mesmo diante da oposição, ela persevera. Eu tenho ido para viagens missionárias, né? E recentemente a gente foi para o Peru. E aí, graças a Deus, dessa vez a gente conseguiu levar toda a família, né? Isaac, de 5 anos, está ali. Cadê Isaac? Ali, Sarinha, Sara de 7, 5, foram para a viagem missionária. E foi uma bênção demais eles estarem lá com a gente na viagem missionária. Tinha escola, tinha igreja, tinha famílias. Eles foram muito felizes ali, né? A gente foi para o sertão também com eles, foi uma experiência maravilhosa. E aí Isaac chegou no sofá, viu pastor Vinícius? Aí chegou em casa, ficou refletindo. Aí disse: papai, bem que a gente podia na próxima viagem missionária. Quando eu olhei ele falando aquilo, eu disse: próxima viagem missionária. Meu filho de 5 anos virou um missionário, virou a chave. Aleluia, glória a Deus. Aí ele: pai,
próxima viagem missionária, bem que a gente podia ir para Disney. Glória a Deus, eu estou aprendendo com Isaac a viver missões com um coração puro, sem interesse secundário. Mas Deus tem um mistério nesse negócio aí, Deus usa muito ele. A gente estava no aeroporto e eu, por uma negligência, o passaporte, ele não tinha 6 meses de validade, só tinha 4 meses, e a gente não pôde embarcar. E aí Deus providenciou, a gente conseguiu fazer uma documentação urgente lá em São Paulo. Eu fui por madrugada para o aeroporto e eles não deixaram embarcar, pediram R$8.000 para alteração de passagem. E eu passei 1h30 no guichê, a pessoa ligando lá para o Peru, tentando ver se conseguia e tal. Aí eu joguei a toalha e disse, chega, vou para casa. E aí quando a gente chegou, Flávia já tinha saído também, que estava aguentando mais. Aí Flávia disse, nós não vamos agora para o Peru. Aí Isaac olhou e falou assim, como, mãe? Se a gente agradeceu que a gente vai para o Peru. A gente orou agradecendo a Deus. A gente vai para o Peru. Quando eu fui comunicar, amor, de forma definitiva, já foi em todas as instâncias, a gente não vai agora. Só vai na metade da missão e tal. Aí elas, mas Isaac acabou de dizer que a gente agradeceu e que a gente vai para o Peru. Aí o cara não aguenta não, voltei lá. E disse, rapaz, meu filho falou isso, deu um jeito aí. Aí ele, rapaz, já liguei para todo mundo, deixa eu ligar aqui para um negócio aqui. Aí ligou, quando ligou, tinha acabado de trocar o plantão lá no Peru, e a funcionária que atendeu, conhecia ele, ouviu a história e falou assim, não, pode embarcar eles aí. Glória a Deus. E nós fomos para a viagem missionária pela fé de um menino de 5 anos. Aleluia. Chegando lá, uma da equipe, ela tem endometriose, estava com dor profunda, estava assim na cama, eu vi aquela cena, a equipe orou, todo mundo orou, já estava 2 dias ali, ninguém aguentava mais, ligou para a urgência e Sara Isaac e mais uma amiguinha, 9 anos, quis vê-la. E aí Flávia lembrou de um sonho que ela teve. Um sonho que ela teve antes da viagem, que adoecia ir para o hospital. E os médicos eram crianças. Aí Flávia disse, você ia para o hospital no sonho e os médicos eram crianças. As crianças estão aqui. Vamos colocar para orar por você? Vamos. Sara e Isaac impuseram as mãos e Sofia sobre ela. Flávia, as irmãs começaram a orar. E ela na cama, Deus derramou a sua presença sobre a Ana. E ela disse que sentiu uma energia na hora, assim, e saiu a dor imediatamente. E ela foi curada. E eu estava na igreja, não sabia disso, e daqui a pouco vem Sarinha, chegando na igreja, e diz, papai, a tia Ana foi curada. Nós oramos e Jesus curou. Aleluia! Rabadaiá. Estamos vivendo em família e se expondo a missões, aleluia. E o Senhor tem derramado a sua presença e o seu amor. Quando eu fui para a África, em Moçambique é um dos países de perseguição, a gente dividiu a equipe, alguns foram para escolas mais próximas ao norte, e as escolas estavam fechadas, e algumas mais próximas, a gente conseguiu entrar. E eu lembro que eu vou entrar no texto ainda, viu? Eu estava lá, de escola em escola. Vamos ver só esse vídeo aí, a turma da mídia, o vídeo 3, pode ser? Rapidinho, o vídeo 3. Só para a gente... Espírito Santo! Espírito Santo! Senhor, melhor amigo, Senhor Jesus, eu chamo esses muçulmanos ouvindo a palavra do Senhor. Jesus salvando estava nessa escola. E uma das escolas, eu lembro que quando a gente parou de pregar em várias
Jesus. O Senhor tem salvado esses países. Nós oramos, Igreja Livre. Glória a Deus. Eu estava em uma dessas escolas muito cansado, porque eu não queria usar o banheiro lá e bebi pouca água, e eu acho que eu tive uma desidratação. E eu comecei a dar saudade, porque já era várias semanas fora de casa, dos filhos. E eu no carro disse, Deus, o que eu vim fazer aqui? Que loucura! Vim na África. E quando eu estava fazendo aquela oração, passando mal, o Espírito Santo me tomou de uma forma extraordinária, me encheu e disse, Anderson, eu amo essas crianças. Como eu não enviei vocês até aqui para falar do meu amor a elas? E naquele momento eu me levantei cheio do Espírito Santo e cheio do amor de Deus. E entendendo que não tinha nada a ver comigo, mas tinha a ver com Deus e a missão de Deus. Deus é um Deus missionário, é Ele que ama, é Ele que envia, Ele que desperta a igreja para a oração e para o envio. Ele é o Deus que ama e que salva. O Senhor salva, o Senhor salva. Esse é o nome do significado de Jesus. Jesus é Deus salva, Jesus salva. Essa semana passada eu acordei por 3 dias com essa mensagem: o Senhor salva, o Senhor salva. O Senhor está salvando no mundo. Ao Senhor pertence a salvação, aleluia. Nós não podemos parar de orar pela salvação. O Senhor há de salvar, aleluia. Sabe, eu orava muito com Flávia quando a gente casou, dizia, a gente vai para a viagem missionária, quando volta, que coisa estranha, a gente volta à rotina. A gente, quando vai para a viagem, a gente se vira uma chave, a gente é missionário. Uau! Né? Aí quando volta, a gente é servidor público, fica lá, e eu estava orando com Flávia, até que o Senhor derramou o Espírito dele, é tudo pelo Espírito, sobre nós, e virou essa chave. E todo lugar é campo missionário. Todo lugar, o trabalho, a escola, a faculdade, todo lugar é campo missionário. É Rafael apresentando um trabalho e dizendo, Jesus. Eu estava pegando um Uber e eu olhei para um senhor de idade assim, o trajeto era longo, 30 minutos, ele já era, né? Estou aqui no carro, vai ter que me escutar, fiquei pensando. Mas não vou falar não. Ele tem uma certa idade, deve ter vários conceitos. Olha o nosso preconceito. Muito preconceito tem que ter no nosso coração, né? Salva, Jesus. E aí eu disse, não, vou falar. Porque eu entendi que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Está aqui na palavra do Senhor. Não é você que é poderoso, não. É o Evangelho que é poder de Deus para a salvação. Você proclama o Evangelho. E o Evangelho, o Espírito Santo é que faz a obra, é que salva. E eu disse, meu amigo, deixa eu fazer uma oração por você aqui. Para Deus estar aqui nesse carro, para você sentir a presença de Deus e tal. Aí ele achou estranho aquele negócio, ele fez, ore, pode orar aí, fala aí, pode fazer. E foi uma oração simples, meu irmão. Eu disse, Deus, derrama a tua presença sobre este homem, sobre este carro. E sabe, eu confesso que eu estava sentindo uma paz, assim, mas não senti muita coisa, não. Mas Deus veio assim, de uma forma tremenda, e Ele disse, eu estou flutuando, o que é isso? Quem é você, meu amigo? O que é isso? O que eu estou sentindo? Como eu estou sentindo? Eu disse, meu Deus, morrendo de medo do carro. E eu disse, meu amigo, isso é Jesus. Isso é Jesus, aleluia. Você quer se encontrar com Jesus?
Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele disse, eu quero Jesus. Eu lembro que eu estava numa praça na Bahia, eu comecei a falar de Jesus, eu olhei assim, ninguém olhando para mim na praça, rapaz, ninguém está me escutando nessa praça, mas comecei a falar de Jesus. Eu vi um homem vindo, isso está aí, ó, ninguém está me ouvindo mesmo, esse cara está aqui, eu vou descer e falar com esse homem. Quando eu encerrei, desci, fui falar com ele, eu disse, posso falar de Jesus 1 minuto para você? Ele disse, pode, fala aí. Aí eu disse, falando sobre o plano de Jesus, contando histórias e tudo, ele baixou a cabeça e disse, amigo, eu nem ia vir para o centro hoje, e eu senti vontade de vir para o centro aqui, lá da Bahia, né, do interior da Bahia, e disse, esta madrugada eu tive um sonho que eu ia para o inferno. Eu senti o calor no meu corpo, eu senti o tormento da minha alma, e eu acordei desesperado, e eu disse para minha mulher, mulher, temos que fazer alguma coisa, porque eu não quero ir para o inferno. E eu falei Romanos 10 para ele, se você confessa Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, você será salvo. E ele começou a chorar, a me abraçar e disse, eu confesso Jesus como o único e suficiente Salvador. E eu disse, hoje você está salvo, você não precisa temer o inferno, você está com Jesus. Sabe, Jesus faz esses encontros. E a gente precisa se dispor a isso. Amém? O último vídeo aqui, eu vi que distorceu um pouco, mas vale a pena. Nesse ambiente lá em Nampula, nós fizemos e participamos de uma cruzada. Era quase 40 mil pessoas por dia. Isso, pode botar. E naquele ambiente de muçulmano, de alguns cristãos, Deus salvou. Pessoas envolvidas com feitiçarias, entregavam suas feitiçarias na fogueira e queimavam e se rendiam a Cristo Jesus. Foi algo incrível. Os africanos são muito alegres. This week in Nampula, your life is going to be changed. It is your week of salvation. It is your week of healing. It is your week of blessing. Simon! Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Como eu estava falando, a igreja sofredora, ela é abençoada, ela é madura, ela é privilegiada, ela é testemunha. É tão forte. Abra aí Atos capítulo 4. Veja que tipo de oração, né? Porque se eu fosse estar em sofrimento, a primeira coisa que eu ia orar era orar por livramento. Senhor, me livra dessa perseguição, né? Atos capítulo 4, versículo 9. Mas na palavra do Senhor mostra a igreja perseguida. E que oração ela faz? O versículo 29 do capítulo 4. Se os irmãos quiserem, da tela, pode colocar na tela também. Versículo 29 fala assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Eles estavam sendo ameaçados, perseguidos, e sabe o que eles oraram?
Senhor, nos dá ousadia para a gente testemunhar. Isso é extraordinário, isso é uma quebra de paradigma sobre pensar a igreja perseguida. E aí orava era, enquanto estendes a mão para curar, e para os que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, e moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A igreja perseguida é uma igreja imparável. O texto fala, eles foram cheios do Espírito Santo e eles anunciavam. O apóstolo Pedro, no versículo 20, fala, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A igreja perseguida é uma igreja testemunha, é uma igreja missionária, que expande. É tão interessante isso, porque no capítulo 8, versículo 1, fala assim, e também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos. A Portas Abertas fala isso, que existe uma perseguição de um nível tal, que o único caminho é fugir. E aqui fala, e todos foram dispersos. Mas o versículo não para aí, ele fala, e todos que foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 4, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra do Senhor. A gente pensa no envio missionário assim, que é o envio hoje ocidental, uma bênção isso. A igreja envia, alguém banca financeiramente, o projeto, o sustento, tudo isso é maravilhoso. Mas aqui houve um grande envio missionário. Mas não foi nenhum financiamento que enviou o missionário. Foi uma grande perseguição. Quem conhece a história da Assembleia de Deus, nos primórdios, houve um grande movimento para o Pará, Belém do Pará, no ciclo da borracha. E aí muita gente foi lá ganhar dinheiro no ciclo da borracha. E aí veio 2 missionários, Daniel Berg e Gunavingre, lá em Belém. E vieram cheios do fogo. E o Senhor começou a espalhar o fogo sobre Belém do Pará. E muitas pessoas se converteram e foram cheias do Espírito Santo. Só que teve uma crise da borracha. E todo mundo que foi ganhar dinheiro voltou para suas cidades. E foi o grande momento de expansão da igreja Assembleia de Deus, do movimento pentecostal no Brasil. Porque a crise financeira fizeram eles voltarem para os seus estados. E quando eles voltaram para os seus estados, eles estavam cheios da chama do Senhor. E aonde eles estavam, eles pregavam o Evangelho. Foi o maior, no Brasil, a maior expansão do movimento pentecostal, foi uma crise financeira. Não é legal a gente conhecer a palavra do Senhor e conhecer a história, e a gente faz assim uma forma disruptiva na nossa mente, de pensar a igreja perseguida, e que Deus usa tudo. E Deus quer usar você. Deus quer usar você para a salvação. Quem crê nisso? Amém? Vamos lá, enfim, Atos 10. A igreja estava em grande perseguição, no capítulo 8, e há esse envio. No capítulo 9, a gente vê Saulo se encontrando com Jesus e convertendo, né? E aí, a partir da conversão de Paulo, acontece algo maravilhoso com a igreja também. Há um tempo de paz na igreja. E a partir disso, Pedro começa as suas viagens missionárias, porque a igreja de Jerusalém é chamada para ser testemunha em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. E o Pentecostes estava em Jerusalém. E aí foi ali para Filipe, começou a ter algumas expansões, mas estava ainda tímido. Quando veio a perseguição, aí pronto. Aí houve a expansão de Samaria e até os confins da terra. Mas houve um tempo de paz que
o apóstolo Pedro começou a fazer essas viagens missionárias. E eu creio, pastor Júnior, pastor Vinícius e toda a igreja, a igreja em Jesus tem o mesmo chamado da igreja de Jerusalém. Ela foi chamada para a salvação da presença de Deus em Sobradinho, mas também nos estados vizinhos e para o mundo, em nome de Jesus. Em Jesus será a igreja que enviará muitos missionários para o mundo, em nome de Jesus. Esse é o chamado da igreja. Em Atos capítulo 10, fala de... Eu vou ler aqui o versículo principal, que eu quero enfatizar, que é esse aspecto da igreja vitoriosa e missionária. A igreja perseguida e sofredora, ela é uma igreja vitoriosa. Apocalipse fala: ser fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. A igreja perseguida é uma igreja vitoriosa. Jesus falou: eu também o guardarei da hora da provação que está para ouvir todo mundo. A igreja perseguida é uma igreja que tem guardada de uma grande provação que virá, e não só isso, espera a ela. Jesus está guardando para ela a coroa da vida. E a igreja perseguida é uma igreja missionária. E ela se expandiu por todos os lugares. E Cornélio e Pedro estavam nessas suas viagens no tempo de paz. Mas Pedro ainda tinha muito preconceito, sabe? E nós temos muito preconceito também. E ele tinha preconceito com as pessoas que não eram judias. E até que Deus deu um sonho, uma visão para ele. E também deu uma visão para um romano, um centurião chamado Cornélio. E Deus orientou, Cornélio chama Pedro. E orientou Pedro a ir até Cornélio. É tão interessante a gente ler o capítulo 10... que na visão de Pedro, Jesus fala: agora pois envia, na visão de Cornélio, o Senhor fala: agora pois envia homens a Jope para chamar Simão. Na visão de Cornélio. Na visão de Pedro, Jesus fala: olhe, eis que 3 varões te buscam. Levanta, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. É extraordinário ler o capítulo 10, porque a gente vê que Deus é que fez o encontro de Pedro e Cornélio. Isso significa que Deus é o Deus da missão. Deus é que Deus fomenta o envio missionário. Deus é que vai colocar pessoas na sua vida para você falar de Jesus. E Deus, por meio do seu Espírito Santo, é o Senhor da história das missões e vai enviando e fazendo o encontro. Até que, enfim, Pedro vai para a casa de Cornélio e ele conta a visão. E no versículo 34 ele fala assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em quem qualquer nação o teme e o faz o que é justo. É extraordinário pensar Deus como Deus das nações, o Deus que ama as nações, Deus que ama a todos. Deus amou o mundo e enviou o seu Filho único, sabe? E a gente não está esquecendo da perseguição, mas no Salmo 2, na Bíblia que Pedro orava, fala assim: porque se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Versículo 4 fala: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes fará na sua ira e no seu furor os confundirá. Deus olha para a perseguição, mas Ele não tem crise de identidade, porque Ele é soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores.
E ele fala para Jesus, é um salmo profético, ele fala assim: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. E em Apocalipse fala que o Senhor com seu sangue comprou povos e línguas. Aleluia! E Ele está chamando a cada um de nós a fazer a mesma oração de Jesus. Pede ao Senhor, que o Senhor dará as nações por herança. Aleluia! Se a igreja se levantar, aleluia, e orar e dizer: Senhor, nos dá as nações, nos usa para teu plano e a tua salvação, o Senhor se moverá, o Senhor fará o encontro e usará a cada um de nós, do menor ao maior, aleluia! O Senhor salva, o Senhor salva. Ele enviou seu Filho Jesus, que significa Deus salva, aleluia! Está no coração de Deus a salvação, aleluia! E Deus rompeu os preconceitos com Pedro. Pedro foi aos romanos. Os romanos dominavam os judeus, aleluia. Os romanos perseguiam os judeus. Mas quando Pedro teve um encontro com Jesus, ele entendeu: Deus não faz acepção com os perseguidores. Deus quer salvar os romanos também. Deus quer salvar os gentios. E somos nós gentios. Aleluia. Hoje Deus quer fazer uma aliança com você, dizendo: Senhor, eu faço uma aliança contigo. O Senhor é um Deus missionário. O Senhor quer salvar. O Senhor quer salvar as nações. É o Senhor que é isso, então eu quero também. A partir de hoje, eu quero fazer uma aliança com o teu querer, com a tua vontade. Aleluia! E Deus te usará, aleluia. E não será pela força, pela capacidade. Não precisamos de pessoas prontas, precisamos de pessoas obedientes ao chamado de Deus. Obedientes ao chamado de Deus, aleluia. É o Espírito de Deus que nos encherá. É o Espírito de Deus que dará a palavra. Quando Pedro começou a falar de Jesus, começou a pregar uma pregação simples, que Cristo veio, que morreu, que ressuscitou. Quando ele ainda pregava, o texto fala: e caiu o Espírito Santo, aleluia. Eu lembro como se fosse hoje naquele carro. O Espírito Santo caiu sobre aquele homem, aleluia. E trouxe salvação e convencimento, aleluia. Vamos ficar de pé. Eu já estou encerrando a palavra, aleluia. Mas eu quero ainda orar com vocês, aleluia. Você quer dizer sim ao Senhor, a esse chamado no dia da igreja perseguida? Você quer dizer assim: Senhor, eu quero gastar os meus dias com aquilo que ocupa o teu coração, aleluia. Lá na África, Deus disse: Anderson, eu amo eles, e eu enviei vocês para falar do meu amor a eles. É Deus que ama. E nós, como amamos a Deus em obediência, passamos a amar eles e nos dispomos a ir. Você está disposto a ir? Aí no seu bairro, no seu vizinho, ir a outras nações? Faça essa oração de aliança que o Senhor vai te usar. Eu sinto essa oração no meu ouvido. Eu quero gastar os meus dias, aleluia, obedecendo o ID do Senhor. Quem quer fazer essa oração? Eu quero gastar os meus dias obedecendo o ID ao Senhor, aleluia. Sabe, mas um pouquinho baixo lá na África eu conheci um homem chamado Arão. E ele é missionário num país do continente africano. Ele tem uma escola lá. E ele disse assim: Anderson, lá onde eu vivo, as pessoas tiram a cabeça, decapitam as pessoas. Aí eu disse: meu Deus,
eu estou diante de um herói da fé aqui. Uma pessoa extraordinária. Aí ele disse, mas você, não tem medo não? Eles, rapaz, eu entreguei minha vida a Jesus. Se eu morrer será um privilégio. Tantas pessoas morrem de doença, morrem de acidente, morrem de tantos motivos. Se eu morrer amando a Cristo, obedecendo, é um privilégio. Aí eu comecei a olhar para ele, que homem extraordinário. Mas durante a missão, Deus ministrou comigo e disse, extraordinário não. Comecei a conhecer ele, conhecer outros missionários que vinham por perseguição, pessoas que viviam em situação de risco, se foram deslocadas. E eu comecei a entender, e Deus me mostrou, são pessoas comuns como eu e você. Pessoas totalmente comuns, com deficiências, com problemas de saúde, com problemas emocionais, mas eles fizeram uma escolha. Eu entrego a minha vida totalmente a Senhor. E de uma pessoa comum, o Espírito Santo enche e faz coisas extraordinárias. Pedro podia ser ousado, mas quando ele viu Jesus preso, ele ficou acovardado. Ele negou a Jesus. Mas quando veio o dia de Pentecostes, o Espírito Santo encheu ele, aleluia. Ele no meio daquelas pessoas que ele teve vergonha e disse que não era de Cristo, ele se levantou e disse, e falou e pregou Jesus. E mais de 3.000 pessoas se converteram. Um homem comum, mas que fez uma escolha e foi cheia do Espírito Santo. Você não precisa ser extraordinário, você precisa só ser cheio do Espírito Santo e obedecer ao Senhor. Você não precisa ser uma pessoa incomum, você precisa só fazer uma escolha. Eu entrego a minha vida ao Senhor, e aquilo que Ele quer fazer da minha vida, eu topo. Racamanaiás, então faça essa oração você. É você que vai fazer essa oração individual, pode fazer. E o louvor pode orar, e você pode fazer essa oração. Essa oração você vai fazer com Deus, não sou eu que vou fazer com você. Neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. Pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Deus, eu oro, Senhor, nesta manhã, agradecendo por este manhã e por esse dia que tu tem nos visitado, Senhor. E tu tem nos chamado uma aliança contigo, uma aliança com o teu coração. Oh, Senhor, tu tem nos chamado a fazer uma aliança, dizendo, Senhor, eu quero gastar os meus dias, aquilo que está no teu coração. Aleluia! Senhor, nós nesta manhã como igreja, dizemos sim ao teu chamado, sim ao teu chamado, sim ao teu chamado. Aleluia! E agora, Senhor, diante dessa escolha e essa oração, eu te peço, derrama o teu Espírito Santo agora. Derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Derrama o teu Espírito Santo sobre nós. É no teu Espírito, é por causa do teu Espírito, é na força do teu Espírito, é no mover do teu Espírito, é na direção do teu Espírito. Eu te peço, enche, Senhor. Enche a tua igreja do teu Espírito Santo, aleluia. Senhor, eu te peço nesta semana, faz encontros e faz os teus filhos experimentar o poder do Evangelho. Racamanaiás, eu te peço, Senhor, nesta semana faz encontros e que teus filhos preguem o Evangelho e eles vejam com os próprios olhos o poder do Evangelho, aleluia. O Senhor salva, o Senhor salva, o Senhor salva, aleluia. O Senhor salva.